Kimi no Koto ga Daisuke é um anime onde o protagonista terá 100 namoradas. Exatamente isso que vocês ouviram. Ele terá 100 garotas que irão namorar com ele. É meio exagerado? Sim, mas existe um contexto que explica isso. Só não sei se é muito bom, né? Mas é engraçado. Então deixa logo o like porque agora vamos para o resumo. O anime começa com o nosso protagonista, Rentaro, se declarando para uma garota. Essa garota então acaba dando um fora nele, e com isso ele chega ao total de 100 foras que ele tomou de garotas. Ou seja, ele foi recusado 100 vezes. Depois disso ele vai ficar falando com o seu amigo, dizendo que ele queria muito uma namoradinha. O amigo dele, o loirinho, diz que não entende por que ele toma tantos foras. Ele tem uma aparência legal, tem boas notas... mas ele não sabe o porquê. Depois de pensar um pouco sobre isso, o loirinho vai embora. E o Rentaro vai até um templo, o Templo do Amor, fazer um pedido para o Deus do Amor. E inacreditavelmente o Deus do Amor aparece e diz para o Rentaro não se preocupar, pois a gostosa da vida dele irá aparecer no ensino médio. O velho realmente diz a palavra gostosa, tá? Só para deixar claro. O velho ainda continua falando que seria a alma gêmea do Rentaro. Então quando ele se encontrar com essa alma gêmea, eles terão um choque de amor. O velho continua dizendo umas putaria lá e chega em uma parte interessante, que o Rentaro tem uma opção de 100 almas gêmeas. Então ele terá bastante opção para escolher uma delas. Depois disso se passa um mês e o Rentaro vai para sua nova escola. É o primeiro dia e ele está caminhando tranquilamente no corredor, até que duas garotas acabam se chocando com ele. E quando eles se olham, acaba acontecendo um choque. O choque de amor que o velho falou. A de cabelo laranja se chama Karane e a volumosa se chama Hakari. Elas duas acabam se apaixonando pelo Rentaro. Com isso elas tentam chamar a atenção dele, como pedir ajuda dele para andar, pois, entre aspas, elas machucaram o pezinho. E como o Rentaro é um cavalheiro, ele ajuda as duas que estão gravemente feridas. Meu Deus, olha como ela não consegue andar. Mas bem, quando eles estão indo até a enfermaria, a Karane e a Hakari acabam ouvindo duas garotas falando sobre um trevo de 4 folhas, que na teoria te daria mais sorte para namorar. Após ouvirem isso, as duas saem correndo para tentar achar o trevo de 4 folhas. Enfim, se passa algumas horas e o Rentaro tá indo embora, mas antes ele acaba olhando pela janela da escola e vê a Karane e a Hakari procurando o tal trevo de 4 folhas. Com isso, o protagonista vai até a Karane e dá um suquinho para ela se refrescar. Ela pega e sai correndo. A Karane, ela tem um estilo tsundere, por isso que ela tem esse jeito meio desprezível. Só que ao mesmo tempo ela é apaixonadinha e fofinha. Mas bem, depois que a Karane vai embora, a Hakari aparece e o Rentaro oferece a bebida para ela. A Hakari então diz que não consegue beber todo aquele dolly e que é para o Rentaro beber um pouquinho também. Resumo, ela quer que ele coloque a boca dele na lata, pois depois ela vai colocar a boca dela na lata para assim acontecer um beijo indireto. Esse é o plano dela. Só que o Rentaro acaba levando outro suquinho, mas a Hakari insiste que ele beba o da lata dela. Então ele bebe lá um pouquinho porque ela tá insistindo muito e dá a lata para ela. E quando a Hakari vai beber, ela fica bastante nervosa e acaba deixando a lata cair. Belas coxas. Aí quando o Rentaro vai até ela dar um pano, ela segura a mão dele e diz que o ama e que quer namorar com ele. E começa a se confessar ali mesmo para o Rentaro. Ele fica extremamente feliz, pois nunca uma garota se declarou para ele, mas... a Karane aparece carregando um monte de dolly. Ela fica bastante irritada com a Hakari porque ela foi muito rápida. Então a Hakari acaba soltando que não sabia que a Karane também gostava do protagonista. O Rentaro acaba escutando isso e a Karane fica desesperada. E com isso, a Karane também decide se confessar para o Rentaro, pedindo ele em namoro. Ou seja, o protagonista teve 2 confissões no mesmo dia de 2 garotas bonitas. Isso só acontece em anime, tá? Então não se iluda, rapaz. Mas bem, o Rentaro terá que escolher uma delas para namorar. Naquele exato momento, ele não vai escolher. Ele deixa para escolher no dia seguinte. Só que ele não consegue decidir com qual que ele vai ficar. Com isso, ele vai até o Deus do Amor ouvir o conselho dele. E o velho disse que as duas são a opção ideal. E ele também revela para o protagonista que cada pessoa só tem uma alma gêmea. Então, sem querer, o Deus do Amor colocou para ele ter 100
almas gêmeas. E que se ele não ficar com a sua alma gêmea, pode acontecer algo terrível com ela. Ou seja, se o Rentaro não namorar com as 100 garotas, elas tudinho vão falecer, tá? É isso. Assim o protagonista ele fica mais desesperado porque aquele não escolher vai ter o CPF cancelado. Enfim, é o dia seguinte e as duas estão esperando a decisão do Rentaro. Ele chega até elas todo sujo e depois de pensar muito, ele diz que quer namorar com as duas. E depois entrega o trevo de 4 folhas para cada uma delas. E isso explica o porquê dele estar tão sujo. É porque ele ficou a noite toda procurando os trevos. As garotas acabam não resistindo ao amor do Rentaro e acabam aceitando a proposta dele de namorarem com elas duas ao mesmo tempo. A partir daí, seus dias serão indo para a escola com 2 namoradas. Que rapaz de sorte, né? Após ter sido rejeitado 100 vezes, agora ele conseguiu namorar com 2 garotas ao mesmo tempo. Imagina a quantidade de filhos que ele terá com as 100 garotas. O cara literalmente vai salvar a população japonesa da extinção. Vai ter uma cidade só com os filhos do Rentaro. Mas enfim, voltando para a história. Quando eles estão entrando na escola, os 3 acabam vendo uma velha maluca correndo atrás de um aluno. Essa velha é uma professora, que também é vice-presidente da escola. Ela é rígida com as regras. Se ela te ver correndo nos corredores, cuidado, porque ela vai correr atrás de você e se te pegar, é certeza que você irá perder o bebê com o melhor beijo de língua do mundo. Caramba, que sinistro, né? Após verem aquele beijo de língua, a Hakari pergunta se o protagonista já beijou alguém. O Rentaro diz que não, pois elas duas seriam as primeiras namoradas dele. Com isso, as duas ficam animadas. Só que uma delas será a primeira. E aí vai ocorrer uma disputa. E na hora do almoço, os 3 vão para o terraço comer os seus lanchinhos. A Hakari oferece a comida que ela fez para o Rentaro e ele aceita. Então ela dá um pouquinho de comida na boquinha dele. E o Rentaro acaba gostando muito da comida dela. Vendo isso, a Karone fica com inveja. E diz que também fez uma comidinha. Que no caso são os cookies. Ela pega um cookie e quando ela vai dar o cookie na boquinha dele, ela fica bastante nervosa e acaba acertando o olho direito do Rentaro. Mas depois ele acaba comendo e diz que também tá muito gostoso. Então a Hakari oferece outro lanchinho para ele. Uns poques. Ela diz que é para ele abrir a boquinha, que ela vai dar na boquinha dele. Mas quando ele abre os olhos, ele vê que ela deu o poque com a boca dela. Ela fez isso para tentar beijar logo ele, tá? A Karane acaba vendo isso e fica bastante desesperada. E para tentar evitar esse beijo, ela decide pegar também um poques e dá para ele. Só que ela acaba acertando o olho esquerdo dele. E com isso o Rentaro acaba espirrando e o pox da Hakari acaba quebrando. A Karane então pergunta se o protagonista está resfriado, pois os olhos deles estão vermelhos. E com isso ela segura ele e diz que vai melhorar se o Rentaro passar o resfriado pela boca para ela. Com isso, a Karane vai tentar beijar o protagonista. Até que... E a Hakari bate nela com os seus peitos. E em seguida ela vai analisar se o Rentaro está realmente resfriado, medindo a temperatura com a testa e boca. A Karane aparece e diz que o melhor jeito é um boca a boca, então ela joga o protagonista no chão e diz para ele desmaiar. Só que aí a Hakari bate nela de novo com os seus peitos. O que diabo é isso que eu tô vendo, cara? O Rentaro então pede para as duas se acalmarem e pergunta se elas estão querendo beijar ele. E em seguida, ele oferece um plano para que não dê brigas, para que aquela situação toda ali se resolva. O plano basicamente é o seguinte: eles 3 vão ficar vendados com um fone de ouvido. A Karane e a Hakari irão ficar distantes do Rentaro. Uma ficar na esquerda e a outra para a direita. O Rentaro vai jogar um dado e dependendo do que acontecer, ele vai seguir um caminho, ou esquerda ou direita. Ao terminar isso, ninguém vai saber quem foi a primeira que ele beijou. Esse é o plano perfeito. A Hakari fica admirada com o plano do Rentaro, enquanto a Karane diz que o plano tem vários furos para trapacear. Mas o Rentaro está sempre um passo à frente. Ele pensou em tudo. Para ninguém trapacear, ele fez com que as duas jurassem de dedinho. É isso. Então começa para valer o plano do protagonista. Só que existe um problema. O Rentaro não sabe onde exatamente estão as garotas, pois ele também vendou seus olhos. Então ele acaba pegando no peito de uma e depois disso reinicia o plano. Só que dessa vez, quando o Rentaro está chegando perto da Karane, acaba dando um vento que levanta a saia dela. E um gato vê a calcinha dela e acaba batendo na sua...
A Karane pensa que é o Rentaro e dá uma joelhada nos ovos dele. E em seguida começa a espancar o pobre coitado. E quando ela tira as vendas, ela vê que não foi ele, e sim o gatinho. Como ocorreu esse acontecimento, eles terão que começar o plano novamente. Só que acaba dando errado várias e várias vezes. Então, cansadas, as garotas começam a discutir entre si. O Rentaro diz que a culpa é dele, e logo em seguida ele sai correndo ao mesmo tempo que fala que é um namorado inútil e inexperiente. As garotas correm atrás dele, e nessa correria, o Rentaro chama a velha. E a velha começa a correr atrás dele, para dar um beijo de língua. Ela alcança o protagonista, mas antes da tortura começar, a Karane segura a velha pelo pescoço. Enquanto isso, a Hakari chama o inspetor da Secretaria de Educação. A velha escuta a Hakari chamando o inspetor e decide ir embora de um jeito extremamente estranho. As garotas vão até o Rentaro e ele diz que prefere jogar o primeiro beijo dele fora do que ver elas brigando. Ao ouvirem isso, as garotas apontam uma para as outras, dizendo que é para ela beijar a outra primeiro. O Rentaro em seguida abraça elas duas e tenta de outra forma resolver isso, que no caso seria o beijo triplo. Então eles finalmente se beijam? Sim, é estranho? Sim, mas pelo menos resolveu o problema. Bem, no dia seguinte, depois do beijo triplo, os três estão na biblioteca. Enquanto as duas estão olhando um livro de receita, o Rentaro vai procurar um livro para ler. Ele acaba achando um sobre o que ele quer, né? Mas quando ele vai pegar, uma garota também tenta pegar o livro. E enfim, acontece outro choque de amor. Sinceramente, eu estou ficando maluco com esse anime. Ele tem uma animação bem bonitinha, tem referências e piadas até engraçadinha. Eu dou uma nota 7.2. Por enquanto, aproveite e deixe um comentário para ajudar o canal. E não esqueça de assistir esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por vir até aqui e tchau!